Olá pessoal que sempre acompanha a gente. Muitas pessoas têm acompanhado o caso que eu trouxe aqui lá na casa da minha mãe, as inundações ali em Santa Terezinha. Nesta sexta-feira, pela manhã, ela voltou lá na casa, né, juntamente com o esposo dela, que você vai vendo caminhando. E as águas estão começando a baixar. Vamos acompanhar o áudio original, ela falando e trazendo mais detalhes da situação lá da residência. A água chegou a entrar na casa, guarda-roupa, ficou ali, situação complicada. Vamos acompanhar então. Olha, a água hoje abaixou mais, ela já não está pegando na beirada da casa mais. Graças a Deus que tá abaixando e que as minhas coisas que ficou lá dentro não foi nelas, né? A cerca já apareceu. A cerca já apareceu, aí eu já estou passando aqui, andando, porque eu não passava era carregada, mas graças a Deus, ó, baixou bastante. Olha lá na beirada lá, ó. Olha aqui como que tá, ó.